E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo do Pregar no Evangelho. Nós estamos no capítulo 3, falando das lições missionárias. Eu estou ensinando as lições missionárias de um modo mais completo do que normalmente os missionários vão ensinar para os pesquisadores. Isso porque, conforme ensina o Pregar no Evangelho, o conhecimento ampliado do missionário ajuda ele a ensinar com mais vigor espiritual. E eu quero enfatizar os convites que eu falei na aula passada, que devem ser o objetivo da lição. Por quê? Deixa eu explicar melhor sobre isso. O pesquisador, ele tem vários recursos para poder aprender o Evangelho. Ele tem o livro de Mórmon que você entregou, ele tem a internet, onde ele pode pesquisar nos sites da igreja. Você pode ajudar ele a baixar a Biblioteca do Evangelho, o livro de Mórmon como aplicativo. Então, assim, ele vai poder ir mais a fundo e você vai estar lá para responder as perguntas. Aquele momento da lição é um momento espiritual, onde você, ao começar com uma oração, vai ensinar a verdade, declarar a palavra de Deus. Não vai tentar ensinar tudo o que você sabe a respeito. Por quê? Porque o pesquisador é como se fosse um bebezinho. A gente não dá um bife para um bebezinho, a gente dá leite, não é? Ele começa mamando, aí quando ele vai tendo os dentinhos, ele já pode comer algumas coisinhas, e assim ele vai sendo capaz, quando vai passando os anos, de se alimentar com uma variedade de coisas. É a mesma coisa o pesquisador. Por quê? Conforme ensina o apóstolo Paulo, nós temos que começar com leite e depois nós vamos para a carne espiritual. O objetivo do Senhor é que a gente se banqueteie com a palavra de Deus. Por isso ele nos deu muitas escrituras, muitos profetas, e é maravilhoso essa curiosidade que o pesquisador tem de aprender mais. Ela pode ser saciada, mas o Senhor ele dá linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, seu objetivo na lição não é responder todas as perguntas que ele tem. Se ele fizer muitas perguntas, você diz, olha, isso é muito legal, nós estamos anotando essas perguntas e nós vamos responder todas elas para você, mas hoje temos uma mensagem importante. E talvez ele não vai responder todas as coisas, mas é aquilo que Deus deseja que você saiba. E nós vamos estar aqui numa outra ocasião, nós vamos te dar os recursos para que você possa buscar mais, tá bom? Então, eu digo isso porque o final da lição, o pesquisador, ou na metade também, quando você se sentir inspirado a fazer esse convite, para tudo e faz o convite. Lembrando daqueles 3 P's que eu falei no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá, que o convite deve ser feito prestando testemunho, prometendo bênçãos e fazendo uma pergunta direta. E quando você faz esse tipo de convite, tendo ensinado a palavra de Deus, o Espírito vai estar lá para tocar. E eu espero que o seu pesquisador faça a escolha correta, que é aceitar esse convite. Ele vai poder dizer sim para a oração, sim para ir para a igreja, sim para ler o livro de Mórmon ou continuar lendo o livro de Mórmon, e sim para ser batizado. Se o seu pesquisador, vamos supor que você ensinou a lição 1, você voltou preparado para ensinar a lição 2, e ele não leu o livro de Mórmon, ele não orou, o que você vai fazer? Segundo o presidente Holland, você vai se sentir arrasado. Porque se ele não deu esses primeiros passos, se ele não cumpriu o que ele prometeu cumprir, o Senhor não pode dar mais. Não estou dizendo que você não deve ensinar a lição que você planejou, como por exemplo o plano de salvação. Mas o seu pesquisador tem que sentir o seu desapontamento, o desapontamento celeste. Porque, como eu falei, você não está lá para só passar informação, você está lá para ajudar a mudar a vida dele. E seu pesquisador talvez não saiba disso, mas você sabe. Então, quando você se sente assim e transmite a sua tristeza por ele não ter cumprido um compromisso, talvez ele vai levar mais a sério quando você fazer um novo convite, tá bom? Então não diz assim, tudo bem, não tem problema, você pode ler depois. Não, fica triste que ele não cumpriu esse compromisso. Mostra para ele que o Senhor deseja algo mais na vida dele. E que se ele não está dando esses primeiros passos, dificilmente ele vai chegar a fazer um convênio com Deus. Tá bom? Então, tenha os convites em mente ao ensinar essa doutrina. Agora, o plano de salvação é maravilhoso. Talvez é a sua lição favorita. De muitos missionários, de muitos membros, é a favorita.
Porque ela responde às grandes perguntas da alma. De onde viemos? Né? De onde eu vim? Para onde vou? E por que estou aqui? Cada uma dessas perguntas, elas são importantes e respondidas na lição que você vai dar lá. É claro, essas são algumas das perguntas que nós chamamos de perguntas da alma. Por que nós chamamos de perguntas da alma? Porque são perguntas profundas que, como uma explicação, exigem um conhecimento do Evangelho. As perguntas da alma, elas podem até ser enfrentadas pela ciência ou pela filosofia humana, mas elas nunca conseguem, né? Por mais que seja importante a filosofia, a ciência, conceder uma resposta satisfatória para a nossa alma. Apenas no Evangelho de Jesus Cristo encontramos a resposta das perguntas da alma. Também, essas perguntas, geralmente, elas são respondidas por um testemunho do Senhor Jesus Cristo e de seu plano de salvação. Existem outros tipos de perguntas que são muito importantes que você faça ao pesquisador. Você está entendendo o que a gente está falando? Você tem alguma dúvida que ensinamos? Segundo nós lemos, o que você entendeu? Tem aqui na lição perguntas que você pode fazer ao seu pesquisador, né? Se você já abriu o Pregar meu Evangelho e leu, você deve ter visto isso aqui, ó. Qual o propósito da vida para você? O que lhe traz felicidade? Para quais dificuldades você gostaria de receber a ajuda de Deus? O que você tem aprendido com os desafios que tem enfrentado? O que você sabe sobre Jesus Cristo? Como a vida e a missão dele afetam sua vida? São exemplos de pergunta durante a lição. Perguntas para refletir, perguntas para meditar, perguntas para ajudar ao pesquisador a perceber que está entendendo o que vocês estão falando, ou para vocês entenderem que ele está compreendendo. Diferente das perguntas de convite, que são perguntas diretas, que, como eu falei na outra aula, exigem um sim ou não como resposta. Esse tipo de pergunta de ensino, vai exigir uma elaboração maior do que um sim ou não, tá bom? Até se você fizer uma pergunta direta enquanto você está ensinando, você pode falar, por quê? Justifique, por que você acha que é assim, tá bom? Mas, como eu falei, eu quero fazer vídeos específicos de técnicas de ensino para vocês. E a gente vai falar mais sobre perguntas. Mas eu queria realçar a importância dessas perguntas da alma, cujas respostas, como eu falei, se encontram em Jesus Cristo e seu Evangelho. E vocês sabem, né, que a lição 3 centraliza no Evangelho de Jesus Cristo. E eu já defini na primeira aula o que é o Evangelho, vocês lembram? Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo, perseverança até o fim. São as boas novas, é a grande notícia que nós temos que dar ao mundo. É centralizado no Senhor, porque sem a expiação não haveria necessidade de fé, não seria possível arrependimento, batismo seria uma obra morta, o Espírito Santo não seria dado a nós. De nada valeria perseverar até o fim se Cristo não tivesse vindo. E nós vamos ver isso aqui durante essa aula, beleza? Bom, eu acho que como explicação inicial, eu falei tudo que eu queria. Se precisar, eu acrescento mais alguma coisa. Mas eu quero agora focar nos tópicos. Como vocês percebem, nós temos, vamos ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos nessa lição, tá bom? Eu peguei do Pregar meu Evangelho. Não significa necessariamente que você precisa ensinar nessa ordem, como é apresentado. Mas é uma ordem lógica. Do mesmo jeito que a primeira lição tem uma ordem que é lógica, você ensina de dispensações antes de ensinar de apostasia, ensina sobre a restauração depois que você ensinou a apostasia, porque aí o pesquisador ele vai entendendo como Deus procede, o modo de agir perante os homens e por que nós precisamos de uma restauração e o que significa o livro de Mórmon.
mas você pode inverter essa ordem se for atender melhor a necessidade do seu pesquisador. Você também pode sentir que falar mais sobre um tópico específico seja necessário naquela ocasião. Você vai adaptar isso com relação ao tempo que você tem disponível, mas também com a curiosidade ou a necessidade daquele que está querendo aprender mais. Vamos lá, vida pré-mortal. O que significa isso? Geralmente, nós aprendemos o plano de salvação com um esqueminha, né? Um diagrama, que é aquele das bolinhas. Então, a gente desenha assim, a vida pré-mortal, como se fosse uma bolinha. Depois, a gente desenha aqui o planeta Terra, né? Olha só, o meu planeta Terra, que chique, a África ali. Se tem alguém da África aí, Moçambique, Cabo Verde, Angola, algum falante de português na África, dá um oi aí nos comentários. Eu adoro o pessoal da África, gente. Estive lá em Moçambique, que maravilha. Talvez você vai servir missão em Moçambique, já pensou? Ou em Angola, nossa, que maravilha. Mas enfim, aqui está o nosso planeta Terra. Depois a gente diz que a pessoa vai para o mundo dos espíritos, né, onde tem uma divisão ali. E aí então a pessoa vai ser julgada e pode ir para esses lugares aqui que a gente representa pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas e aqui as trevas exteriores. E isso vai acontecer depois do julgamento final. Vocês já devem ter visto isso, talvez vocês já tenham usado esse esquema para ensinar. Mas o que eu gosto dessa nova versão do Pregar-me Evangelho, que é a segunda edição, né? Que foi acrescentado citações dos profetas modernos, porque muitas das citações que estavam lá na época que eu fiz missão, com o outro Pregar-me Evangelho, são de apóstolos e profetas que já morreram. E também as necessidades de uma igreja que está em constante crescimento mudam. Então, é o mesmo Pregar-me Evangelho, tem a mesma estrutura, mas foi atualizado. E o que eu gosto da atualização, especificamente na segunda edição, é que o esquema do plano de salvação, ele está diferente. Eu vou mostrar aí na tela para vocês como é que está. E eu achei muito legal. Por quê? Porque tem uma representação do Senhor Jesus Cristo no centro. Então, em vez de ser, ainda está lá o diagrama com as bolinhas, as flechinhas, mas mudou um pouco. Então, eu vou alterar isso aqui também e vai me ajudar na minha explicação para vocês, tá bom? Porque o diagrama que a gente tinha antes, que eu mostrei, pode ser que a parte mais importante do plano de salvação passe batido, ou que a gente fale muito pouco. Jesus Cristo é o centro do plano de salvação. Aliás, não haveria salvação sem Cristo. E não seria necessário um plano. Então, vamos colocar Jesus aqui no centro. E vocês vão ver que tudo que nós explicarmos do plano de salvação está centralizado no Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com a nossa vida pré-mortal. E sim, eu vou desenhar uma bolinha. E eu vou colocar aqui vida pré-mortal. Por que nós chamamos de vida pré-mortal? Porque pré, esse prefixo, significa anterior, antes da mortalidade. A mortalidade é essa outra bolinha aqui. Aí eu vou desenhar o planeta Terra também, né? Aqui a nossa linda África, aqui Portugal, Brasil, Estados Unidos, onde eu tô agora, mas já tô voltando pro meu país. Então é aqui, ó, tá bom? Essa daqui é a vida mortal. E nós temos uma vida pós-mortal. O que o pós significa? Quando você faz uma pós-graduação, significa que você terminou a sua graduação, o seu bacharelado aí, a sua faculdade que seja, e aí você vai estudar depois. Então, pós significa depois, como pré significa anterior, pós significa depois, pós-mortal. Na vida pós-mortal, existem destinos diferentes que nós podemos ir. Não é apenas o céu e o inferno como a gente vai ver. Porém, existe
um lugar em que nós vamos, que é considerado o céu e o inferno. Ah, Luca, como assim? Você disse que não tem céu e inferno, agora você está falando que tem céu e inferno? Eu vou explicar isso, tá bom? Mas existe essa divisão. Porém, não acaba aqui, porque este mundo aqui é temporário. A vida pós-mortal vai levar a gente a uma das várias casas de Deus ou a um lugar, um reino sem glória, que é chamado trevas exteriores, e eu vou explicar para vocês também. Mas aí eu vou colocar aqui como vida pós-mortal o reino celestial, o terrestrial ou o celestial, tá bom? Nós podemos ir para cada um desses lugares aqui e eu vou explicar para vocês como isso funciona. Mas vamos lá. Por que a gente chama vida pré-mortal? Já expliquei o significado, porém vocês vão aprender alguns sinônimos. Um dos sinônimos que caiu em desuso, que não é bom a gente usar, é pré-existência. Por quê? Porque quando a gente fala pré-existência, é antes da existência. E a gente aprende, especialmente na Pérola de Grande Valor, mas também em Doutrina e Convênios, que nós somos eternos, que sempre existimos. Então, não dá para falar de uma pré-existência, como essa fosse a existência e aqui uma pós-existência. Esse termo, se a gente for ver fundo, está errado. Não tem problema se você ouvir no discurso da igreja, durante a sacramental, não vai levantar e falar, tá errado, não é isso, tá bom? Muitas pessoas ainda usam esse termo, e você pode usar também, só que não é tecnicamente o mais adequado. Porque nós sabemos que, como eu falei, nós sempre existimos. A nossa inteligência, essa parte do nosso espírito, que nós não compreendemos muito bem, tá bom? Também não precisamos abrir uma discussão aqui, um parênteses muito grande, discorrendo sobre a inteligência. O que você precisa saber é que a inteligência antecedeu a criação do nosso corpo espiritual, lá no céu, junto com Deus. Ele nos gerou espiritualmente e essa parte permanece conosco. Essa parte não pode ser criada ou desfeita. Ela sempre vai continuar existindo. E a inteligência, a luz e verdade, ela faz parte de nós e sempre existiu. Joseph Smith explicou sobre a eternidade pegando um anel. Ele disse, olha, é um anel. Um anel você vê que não tem nem começo nem fim. Se eu fizer um corte aqui no meu anel, ele vai ter um começo, vai ter um fim. Mas ele falou, não, Deus e nós também somos seres eternos. Não tem princípio de fim, nem fim de anos, tá bom? Somos eternos. E assim é. Então, normalmente a gente chama esse período anterior ao tempo mortal de primeiro estado. Esse aqui, né? Primeiro estado. Esse aqui, da vida mortal, nós chamamos de segundo estado. E esse depois da vida pós-mortal, nós chamamos de terceiro estado. Ou derradeiro, né? Estado final da alma. E eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas lembra, existem muitas terminologias, muitos nomes. Nós estamos falando de um plano de salvação que foi ensinado desde Adão. Então, dependendo da circunstância, dependendo do povo, Deus, ele expressava esse plano de salvação de maneiras diferentes. Por isso que até o nome plano de salvação você encontra sinônimos para essa expressão, como plano de misericórdia, plano de felicidade, glorioso plano de Deus, tem muitos nomes. E assim também cada etapa do plano vai ser apresentado talvez de um nome diferente. E não precisa ficar preocupado com isso. Tá bom? Só precisa entender que existem muitas formas de ensinar o mesmo plano de salvação. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que você deve conhecer bem, que foi contada pelo Senhor Jesus Cristo, é uma representação do plano de salvação. Quando nós estudamos Apocalipse e vemos muitos símbolos, né? É uma maneira de expressar o plano de salvação. Existem muitas maneiras,
e eu queria que você achasse a sua maneira que melhor transmite para os seus pesquisadores. O pregar no Evangelho traz uma forma muito fácil de entender, tanto para você quanto os seus pesquisadores. Então, se você focar nas escrituras que estão lá e ler todas as escrituras, e você escrever seu próprio esboço, não adianta pegar o esboço de outros. Não adianta decorar o que está no Pregar no Evangelho. Você tem que pegar um papel e tem que escrever. E olha, eu disse papel, porque se você digitar, não é a mesma coisa. Quando você está escrevendo, demora mais, é mais difícil. Mas você está pensando na hora que você está escrevendo naquelas coisas. E está fixando na sua mente um importante conhecimento que vai ser útil depois, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da vida pré-mortal, nosso primeiro estado. Como eu falei, nós somos gerados por Deus. A família Proclamação ao Mundo diz que todo homem e mulher é filho de pais celestiais que nos amam. Nós crescemos nas mansões de Deus e Ele nos ensinou o Evangelho. Temos um irmão mais velho. Isso significa que Cristo ele foi gerado primeiro. Na época, Jesus Cristo chamava Jeová. Quando Deus decidiu que deveríamos ou poderíamos progredir mais, Ele nos reuniu num grande conselho familiar. Foi uma reunião familiar. E lá foi apresentado o plano de salvação. O próprio Deus já foi um homem como nós e em um planeta se desenvolveu e recebeu sua exaltação. Nós não temos muito conhecimento sobre isso. Nós cremos nisso, mas nós não sabemos os detalhes de como isso aconteceu. Pouco foi revelado. E se pouco foi revelado, você não precisa expressar imediatamente isso para o seu pesquisador. Ele pode fazer uma pergunta dessa e você tem que estar preparado para responder. E é com sinceridade, dizendo, olha, realmente nós acreditamos que Deus já foi um homem como nós e que nós podemos ser como Deus, mas nós não temos muito conhecimento sobre isso. Um profeta do passado, Joseph Smith, declarou isso, mas nós não sabemos explicar muito a esse respeito. Nós sabemos que, conforme dizem as Escrituras, podemos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Bom, o que acontece? Na vida pré-mortal, começamos a receber nossas lições. Provavelmente havia ordenanças do Evangelho lá, diz o presidente Joseph Fielding Smith. Provavelmente tinha uma organização da igreja lá, ele diz. O fato é que nós pudemos desenvolver talentos e lá no livro de Mórmon nós aprendemos em Alma 5 que no princípio todos éramos iguais. Mas alguns começaram a exercer uma fé maior e a fazer decisões corretas. Então, a liberdade de escolha foi dada naquele momento. E alguns puderam escolher mais retidão e outros não sei o que dava para escolher, se ficava voando ali, se ficava brincando, eu não sei, né? A nossa memória sobre a vida pré-mortal foi apagada e nós apenas aprendemos quando o Senhor nos revela alguma coisa pelas Escrituras ou pelo seu Santo Espírito. Por exemplo, lá em Jó, diz que quando Deus criou a terra, os filhos de Deus jubilavam. Então nós sentíamos alegria. Lá no livro de Abraão e também Isaías, em outras escrituras, aprendemos que nesse grande conselho, depois que Jesus foi escolhido para ser nosso Salvador e Redentor, Lúcifer, que era também um espírito grande, ou seja, ele possuía autoridade, ele teve uma outra ideia. Ele disse, Senhor, me envia, porque eu vou redimir toda a humanidade. É interessante analisar à luz das Escrituras essa proposta de Lúcifer. Por quê? Como nós tínhamos recebido o arbítrio e a instrução de que deixaríamos a presença de Deus aqui na vida pré-mortal e iríamos para uma vida longe de nossos pais celestiais, esquecendo das memórias e seríamos testados. Se tivéssemos fé e se vencêssemos o segundo estado, poderíamos voltar à presença de Deus em glória, tendo um corpo perfeito e glorificado como nosso Pai Elohim tinha. Nós ficamos ansiosos com essa possibilidade, porque um corpo glorificado permite muito mais felicidade e bênção. Então, queríamos isso, desejávamos isso. É claro que ficamos preocupados
em viver num mundo solitário e triste. Porém, o Senhor disse que enviaria um escolhido. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Jeová, como eu disse para vocês, disse: envia-me. Ele se voluntariou. E ele foi escolhido para ser o nosso Redentor e Salvador. Foi pré-ordenado a essa grande missão e se tornou o ungido de Deus antes da fundação do mundo. Agora, como eu falei, imediatamente quando Cristo propôs cumprir o plano do Pai, e esse é um detalhe importante que eu quero enfatizar, não é o plano de Jesus Cristo. Embora você possa dizer que é o plano dele porque ele aceitou cumprir toda a vontade do Pai. Mas não foi assim, ó, vamos fazer essa reunião aqui e quem tiver um plano bom, vem aqui e eu vou escolher qual é. Não foi assim. O plano já havia sido instituído, o próprio Pai tinha passado por esse plano e lá foi uma reunião para resolver um aspecto importante deste plano. Quem seria o mediador? E Jesus foi escolhido. Porém, Lúcifer se opôs ao plano estabelecido do Pai porque ele percebeu o seguinte: se forem para a vida mortal, alguns não voltarão à presença de Deus exaltados em glória eterna. Alguns poderão se perder no caminho, porque será um mundo cheio de desafios e de provações. Eu tenho um plano melhor, né? Eu estou aqui dizendo com as minhas palavras o que eu entendo das Escrituras. E Satanás, Lúcifer, no caso, teria dito: eu tenho um plano muito melhor. Eu vou redimir todos, eu vou salvar todos. Eu certamente farei isso, né? Eles serão privados dessa liberdade de escolha porque só escolherão a retidão e o certo. E porque meu plano é muito melhor, eu mereço estar no lugar do Pai. Eu mereço receber a glória de Deus e sentar-se em seu trono. Olha só que abusado, né? Mas foi isso que ele quis, ter a glória de Deus para si. E ele disse ao nosso Pai Celestial: dai-me a tua honra. Pois é, Lúcifer, ele cometeu o pior pecado que existe, que é o pecado imperdoável e contra a luz e conhecimento da verdade, tendo recebido um conhecimento perfeito a respeito dessas coisas. Mas ele foi tão convincente que 1/3 dos filhos de Deus que viriam para essa terra aceitaram seguir sua ideia. E por isso, ele foi expulso dos céus, bem como aqueles que o seguiram. 1/3 é mencionado bastante, né, no livro de Apocalipse, que é um número simbólico. Embora as outras escrituras também falem desse número, eu não queria que vocês ficassem muito presos a números simbólicos das escrituras. Por quê? Porque você vai tentar calcular quantas pessoas já viveram, né, nesse mundo, quantas ainda vão viver, e aí vai fazer uma conta de divisão para tentar saber quantos demônios existem aqui no mundo. Não é esse o caso, tá bom? Ali diz que uma parcela significativa dos filhos de Deus deixou a presença dele para seguir Lúcifer, porque houve batalha nos céus. Quando Lúcifer foi recusado, ele se tornou Satanás e os anjos de Deus, os filhos de Deus, se tornaram seguidores dele, se tornaram os demônios. E a nossa fé no plano de salvação centralizado em Jesus Cristo, sabendo que ele ia ser nosso Redentor, é o que nos motivou a lutar contra o dragão e suas hostes. E ele foi expulso pelo poder de Deus. Miguel, que vai desempenhar um papel muito importante aqui nessa terra, né? Ele vai ser Adão, o ancião de dias. Naquela ocasião pré-mortal, já tinha um papel muito importante e ele liderou as hostes de Jeová contra Lúcifer e ele foi expulso. Agora, ao se tornar Satanás e seus seguidores se tornarem os demônios, eles foram privados do plano de salvação. Eles nunca vão poder desfrutar do segundo estado em sua plenitude. Eles foram expulsos, é verdade, vieram aqui para essa terra, né? O Senhor permitiu que eles estivessem aqui e permitiu que eles nos tentassem, nos provassem. Porém, diferente de nós, eles não têm um corpo físico. Eles não passam pelo véu do esquecimento. Eles vêm para essa terra e ficam aqui até a hora do julgamento final, aonde eles serão condenados
As trevas exteriores. Não sei nem se vocês vão conseguir ver aí. Opa. Por que exteriores? Porque longe da presença de Deus. Para sempre eles vão ser privados do amor, da graça e do progresso eterno proveniente de Deus. Foram expulsos para sempre. Mas até esse momento, eles se encontram aqui na terra nos testando. Tá certo? Bom, é importante saber que todas as pessoas que nascem nessa vida escolheram Jesus Cristo como seu Salvador. Isso inclui as pessoas que não acreditam em Deus, como os ateus, as pessoas que não são cristãs, têm outras religiões, mas não acreditam em Cristo. Todas elas escolheram o Senhor Jesus Cristo para ser seu Salvador e Redentor. E todas lutaram contra o plano de Satanás. Não houve pessoas que ficaram em cima do muro na vida pré-mortal. Todos escolheram um lado ou outro, tá certo? Bom, como eu falei, naquela ocasião pré-mortal, depois que Satanás foi expulso, o Senhor, ele determinou, como diz lá em Deuteronômio, os tempos de nossa habitação aqui na terra. E ele espalhou pelas nações onde nós deveríamos nascer para cumprir seus propósitos eternos. Miguel, por exemplo, foi designado para ser o primeiro homem, Adão, junto com Eva. E eles vieram para iniciar a mortalidade aqui na terra. Jesus Cristo, que era Jeová, foi determinado que ele nascesse na dispensação do meridiano dos tempos e que lá exercesse seu ministério e sua obra expiatória para nos redimir. E cada um de nós foi designado a nascer num determinado país. Mas, mais uma vez, cuidado com os limites do nosso entendimento. Eu não estou dizendo, por exemplo, que você foi designado para nascer com determinados irmãos, determinados pais. Eu não acho que... Não, melhor dizendo, cuidado com os limites do nosso entendimento. Eu não acho que a gente teve uma capacidade de escolha. Ah, eu quero nascer no Brasil. Ah, não, Deus, você falou para mim nascer no Brasil, mas eu quero nascer no Japão. Ah, e eu quero nascer no Japão feudal. Eu não quero nascer... Eu não acho que foi desse jeito. Eu acho que Deus, segundo sua sabedoria e onipotência, conhecendo o fim desde o princípio, determinou aonde deveríamos nascer, em quais circunstâncias, e ele colocou essa designação para nós, tivemos a oportunidade de aceitar ou não, tá certo? E nós aceitamos vir para essa terra. Então, se você nasceu no Brasil, por exemplo, nessa época, que maravilha, porque tem um Evangelho de Jesus Cristo disponível, tem tecnologia, tem tantas oportunidades, é uma bênção viver nessa época. Mas mesmo a criancinha que nasce, por exemplo, em um país subdesenvolvido e desnutrido e morre na infância, Deus ama seu filho e essa criancinha tem a oportunidade de receber a exaltação eterna. Deus, ele sabe todas as coisas e ele determinou que você nascesse em determinado tempo, tivesse certas experiências para o seu benefício eterno, porque ele quer que você volte à presença dele, tá bom? Deus criou a terra. Também é um assunto que poderia falar horas e horas sobre isso. Nós temos 4 relatos da criação. Gênesis, nós temos na Pérola de Grande Valor tanto Moisés como Abraão falando, e nós temos no templo ensinando sobre a criação do mundo. Além disso, temos outras muitas escrituras e discursos falando sobre a criação do mundo. Deus, ele criou a terra. Ele não explicou como ele criou a Terra, mas ele falou os motivos de ter criado este mundo maravilhoso. Então não precisa ficar entrando nos detalhes sobre dinossauros, homem das cavernas, o tempo geológico. São assuntos muito interessantes que tanto você como seu pesquisador vão poder estudar em outras oportunidades. Mas agora você está ensinando eles para que eles façam um convênio com Deus e voltem à presença dele. Então você vai ensinar, Deus criou a terra, criou para que o homem existisse, fosse aperfeiçoado. Esse local é o local de testes. É só um ponto na eternidade, porque nós vivemos eras no passado, antes de vir aqui, nós vamos viver muito depois. A eternidade é um tempo muito longo, tá? Eternamente, se é que nossa mente limitada consegue entender isso. Mas este ponto na eternidade, que essa vida
Do que? Você vai viver o quê? 100 anos, no máximo? 120? Vamos chutar bem alto. É pouco tempo, meus irmãos e irmãs. Ainda assim, é um momento significativo de decisões importantes que vão mudar todo o curso da sua eternidade. Veja, Satanás não venceu o primeiro estado, mas nós vencemos, porque nascemos aqui. Agora o segundo estado, o que você vai fazer? Você vai vencer ou você vai perder? Se perder, você pode chegar a ser condenado. Mas se você vencer, você vai ser salvo no reino de Deus, ok? Então é um tempo muito importante, estamos aqui. A queda de Adão e Eva. Não dá para entender a expiação de Jesus Cristo e o motivo pelo qual vencemos Satanás na vida pré-mortal se não entender a queda de Adão, tá bom? Os 3 pilares da eternidade, e aí está uma outra forma de ensinar o plano de salvação. Eu vou desenhar aqui, ó, como se fosse uma ponte, tá bom? Aqui é a salvação, no final dessa ponte, e aqui é o nosso estado atual. Assim, atual entre aspas, como vocês vão entender já já. E existem 3 pilares aqui que sustentam o plano de salvação. Então, se você caminhar para a salvação, você precisa desse plano. O plano de Deus é essa ponte, tá bom? E o primeiro pilar se chama criação. O segundo se chama queda. E o terceiro se chama expiação. Isso foi ensinado pelo Bruce R. Macon, que é um apóstolo, e foi ensinado também pelo presidente Russell M. Nelson. E vários outros profetas se referenciaram a isso, tá bom? Se não tem criação, não tem queda. Se não tem queda, não tem expiação. Em outras palavras, se Deus não criou o mundo, não houve necessidade de ter colocado Adão e Eva. Se Deus criou o mundo, mas não criou Adão e Eva, não tem necessidade de ter uma expiação, porque Cristo vem para remediar os efeitos da queda. E aí é importante que vocês leiam 2 Nef 2, 2 Nef 28, tem várias escrituras que falam sobre isso, mas eu vou sintetizar aqui para vocês. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui e vou falar para vocês dos 3 efeitos da queda. Quais são os efeitos da queda de Adão e Eva? Ó, efeitos da queda. Todos vocês sabem que Adão e Eva viviam no paraíso, né, o Jardim do Éden, lindo, maravilhoso, podiam falar com Deus. Adão deu nome a todos os animais, veio Eva, estavam lá peladão, né? Na verdade, eles tinham conhecimento, tinham capacidade, mas nem todo o potencial do arbítrio deles era possível, porque eles viviam nesse lugar maravilhoso. Eles precisavam deixar a presença de Deus, eles precisavam passar pelo teste mortal no mundo solitário e triste, precisavam dar início à mortalidade. E lá, comendo do fruto da árvore da vida, porque nós sabemos que havia 2 árvores, né? Quer dizer, havia muitas árvores, era um jardim, mas tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento, ou a árvore do bem e do mal, né? Conhecimento do bem e do mal. Essas 2 árvores estavam em oposição. Eles eram liberados para comer todo o fruto, até da árvore do conhecimento. A árvore da vida podia comer. O que acontecia com os corpos criados por Deus, de Adão e Eva, quando eles comiam o fruto da árvore da vida? Imortalidade, continuavam ficando lá, né? Não tinha o sangue mortal correndo nos corpos que Deus criou. Era uma maravilha, porque eles não tinham doenças, não tinham problemas. Só que é o seguinte, eles não podiam ter filhos. Por quê? Porque, como nós aprendemos também nas Escrituras, para que aconteça o nascimento mortal é preciso 3 elementos: água, sangue e espírito. Então, sem sangue, Adão e Eva, e olha, eu estou falando isso para vocês, está nas Escrituras, mas também está no conhecimento vindo dos profetas e apóstolos. Joseph Fielding Smith, ele explica muito bem isso, mas também você pode estudar, por exemplo, quando Alma está falando para o sacerdote Inico de Amonia, explicando sobre o Éden. Eu acho que essa explicação
das árvores fica muito clara naquele debate que ele tem, mas também, lembrando, segundo o Nef 2, eu acho que Leí, ele explica isso de modo incrível. Mas enfim, eles podiam comer da árvore da vida, mas Deus expressamente proibiu eles de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, o primeiro efeito seria a morte. Que morte? Nós passamos a descobrir que essa morte é tanto a morte espiritual, que significa o afastamento da presença de Deus, a possibilidade de pecarmos e perdermos a nossa salvação, e também a morte física, né? Que é quando a gente é sepultado, enfim, quando o nosso espírito e o nosso corpo se separam. E também o afastamento permanente de Deus. Essas são as consequências de se comer, consequências negativas, né? De se comer da árvore do conhecimento. Quais são as consequências positivas? Eu não vou ter espaço para colocar ali, pelo menos eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou colocar as positivas aqui de azul, tá? Deixa eu tirar aqui, efeitos, aqui ó, efeitos da queda. Bom, efeitos da queda de Adão. Aí, os efeitos positivos são ter filhos, cumprir o plano de Deus, inclusive a vinda de Jesus, né? Se Adão e Eva tivessem permanecido no jardim, eles nunca teriam tido filhos. Eles iam permanecer lá para sempre. As consequências negativas, é verdade, não haveria. Não teria morte espiritual, morte física e afastamento de Deus. Porém, não haveria necessidade de vir Jesus Cristo. Vai redimir o quê? Não é? Como nós deixaríamos a presença de Deus e viríamos aqui, se não pelo nascimento? O modo determinado por Deus é que nós ganhássemos corpos mortais. Isso precisava ser pela água, sangue e espírito, pelo nascimento. Então, era necessário que eles comessem. Agora, tinha que ser uma escolha deles. Deus disse, ó, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Portanto, eu proíbo vocês de comer. Vocês podem pensar, mas por que Deus proibiu, se era algo para acontecer? Porque as condições foram feitas para que o homem, a mulher, né, estou falando do homem em geral, escolhesse. E a árvore do conhecimento estava em oposição à árvore da vida. Então, em algum momento, Adão e Eva iriam estender a mão e comer desse fruto, porque eles entenderiam. Preciso transgredir essa lei para viver uma possibilidade melhor, trazer filhos ao mundo. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva não foi, não come. O primeiro mandamento foi crescer e multiplicar. Agora, o primeiro e mais importante mandamento estava conflitando com o outro. E aí, o que ele faz? Então, eles foram pressionados a agir. Mas nessa equação do Jardim do Éden aconteceu uma coisa. Veio a serpente, que é o dragão, que é Satanás, para tentar Adão e Eva. E Deus permitiu que ele entrasse nesse lugar santo, nesse lugar de nível terrestrial. E ele permitiu isso para que Adão e Eva fossem tentados. E Satanás, que não conhece a mente de Deus, embora tinha recebido muita instrução sobre o plano de salvação, não sabia todas as coisas. Ele não é onisciente. Ele não pode, por exemplo, ler nossos pensamentos. E ele foi ao Jardim do Éden para tentar Adão e Eva. E Adão e Eva foram tentados e Eva comeu do fruto. Porém, Lúcifer, que na época já Satanás, né, pensou que havia destruído o plano de Deus. E ele queria fazer o seguinte, se Eva comer e Adão não comer, vai ter um divórcio eterno. Não é porque Adão vai permanecer no Jardim do Éden e Eva vai ser expulsa. O plano de Deus não vai dar certo, venci. Pensou Satanás. Outra possibilidade que ele pensou que ia vencer é o seguinte, os dois comem do fruto e eles vão ser miseráveis, vão ser afastados da presença de Deus para sempre. Ou eles comem do fruto e imediatamente depois, essa é uma possibilidade anotada nas escrituras também, a possibilidade deles comerem da árvore do conhecimento e imediatamente depois comer da árvore da vida. O que vai acontecer?
eles se tornaram transgressores. Eles ficaram manchados espiritualmente por terem comido, não é? Desobedeceram Deus. Só que eles comeram da árvore da vida na sequência. E a árvore da vida da imortalidade. Então eles estão para sempre, estão imortalizados, sem tempo de arrependimento, sem tempo de purificação. Estão para sempre manchados. E aí? Já era. E já era não só para Adão e Eva, porque aí Satanás, ele torna Deus um mentiroso, porque ele disse Deus que eles iam morrer. Mas se eles estão vivendo, Deus é um mentiroso. E Deus não pode mentir, porque conforme ensina nas Escrituras, se Deus mentir, deixa de ser Deus. Mas o plano de Satanás aconteceu? Claro que não, porque Deus conhece todas as coisas. Ele foi lá, expulsou Adão e Eva e colocou uma espada flamejante, querubins, para guardar a árvore da vida, para que o homem não estendesse a mão e vivesse para sempre seus pecados, tendo tempo, um tempo para se arrepender e para mudar. Adão, depois que foi expulso junto com Eva, recebeu instrução de anjos, do Espírito Santo e aprendeu o plano de salvação e se alegrou, porque sabia que de sua semente, da semente da mulher, melhor dizendo, viria Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia remediar todos esses efeitos. Ele ia vencer a morte espiritual, ele ia vencer a morte física e ele ia nos restituir à presença de Deus. E Jesus Cristo, de fato, veio, meus irmãos e irmãs. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele realizou o que nós chamamos de expiação, que é a nossa restituição com Deus. Então, desde os dias de Adão, começou a se pregar sobre Jesus Cristo e símbolos foram instituídos para remeter o povo a Jesus Cristo. Alguns desses símbolos a gente já encontra lá no Velho Testamento, que é o sacrifício de animais, o holocausto. Esse símbolo representa que Jesus Cristo viria e morreria por nós. Então, eles selecionavam o melhor animal do rebanho, sem impureza, para simbolizar que era o Filho de Deus, tirando o nosso pecado. Mostrando que a expiação se faria com sangue, o sangue puro de Jesus Cristo. Não apenas o holocausto era um símbolo, mas o batismo era outro símbolo de Jesus Cristo, que nós poderíamos morrer e ressuscitar pelo poder do Senhor da glória. Então, todas as ordenanças do Evangelho, ensinamentos dos profetas estavam centralizados em Jesus Cristo. Muitos séculos antes de nascer, os profetas falaram, vocês só podem obter salvação no nome de Jesus Cristo. E aí você pode pensar, mas como assim? Cristo nem tinha realizado, como eles podem ter salvação? Porque por meio de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, independente do tempo que vive. O poder da expiação tem um poder de retroceder e de avançar infinitamente, na verdade, extrapolar a realidade do tempo que nós temos. É transcendental. Por isso, os profetas tinham plena certeza de que ele viria e cumpriria a sua missão. E Jesus Cristo veio, aí estamos falando do ministério dele aqui na Terra, e realizou tudo o que estava profetizado, inclusive a expiação infinita. A expiação da uma aula é só dela também. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas o tempo está avançando e eu não quero demorar muito. A expiação, ela começa no jardim do Getsemane, quando Cristo começa a tomar sobre si todas as dores e pecados e dos seus poros começa a sair sangue. Tão dolorosa é a sua dor e sua angústia que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tem que cumprir essa missão. Desde a vida pré-mortal havia prometido que assim faria e ele diz, seja feita a tua vontade. Então, aquela oração intensa que é repetida 3 vezes, ele toma sobre si todas as dores, aflições, pecados da humanidade, todos aqueles que já tinham vivido, de todos aqueles que viviam em seu tempo, todos aqueles que viveriam. E não apenas desse planeta. Porque Deus, quando criou essa terra, não foi um iniciante. Ele criou o mundo sem fim antes e continua criando hoje. Toda a criação de Deus foi redimida por Jesus Cristo, ou pode ser redimida por Jesus Cristo. Então, naquele tempo, naquele momento, para nós é um momento, né? A gente consegue ver pelas Escrituras que começou depois que eles cantaram o hino, foram no Monte das Oliveiras, e que termina na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado. Embora a gente pode achar um lapso temporal nisso aí, extrapolou todas as coisas. O sofrimento dele foi tão intenso, ele sofreu como um filho da perdição, como todos os filhos da perdição, como se todos nós nos tornássemos filhos da perdição. E por ter superado isso, por ter vencido, ele venceu a morte espiritual
ele venceu a morte física e ele nos restituiu para Deus. Toda a humanidade estará diante de Deus. Então, ele venceu esse efeito de afastar diante de Deus, porque todos estarão presentes no julgamento final para ser julgados. Ele também venceu a morte física para todo mundo. O apóstolo Paulo ensinou isso dizendo que todos morrem em Adão, né, porque Adão trouxe a morte, mas todos serão vivificados em Cristo, todos serão ressuscitados em Cristo. Todo mundo vai receber um corpo, os que nasceram, né? Satanás e suas hostes não venceram o primeiro estado. Mas quem veio para o segundo estado vai ter gratuito, é grátis, oferta grátis do Senhor, né? É grátis o quê? O vencimento da morte física. Todo mundo vai ter um corpo perfeito, glorificado não, desculpa, mas um corpo perfeito, né? Ressuscitado, eterno. Alguns não vão ser glorificados porque alguns cometeram um pecado imperdoável e vão ser expulsos com Satanás para as trevas exteriores. E nós vemos nas Escrituras exemplos de pessoas como Caim, que se tornou um filho da perdição aqui na mortalidade, né? Mas o que eu quero que vocês vejam é que Cristo ele venceu o afastamento de Deus e a morte física. A morte espiritual ele também venceu, mas Cristo será o advogado apenas daqueles que se arrependerem. Essa misericórdia só vai ser dada para aqueles que guardarem a sua lei. Então, embora todos vão ressuscitar, nem todos estarão nos mesmos lugares. Nem todos serão perdoados a ponto de receberem exaltação. Todo mundo vai ser perdoado no final, né? Porque eles vão se arrepender, mesmo que sofrendo as bofetadas de Satanás. Mas os adúlteros, os mentirosos, os pecadores não poderão herdar o mesmo lugar, a mesma morada de Deus. Tá bom? Então, a bênção plena da expiação de Jesus Cristo só pode ser recebida por aqueles que são valentes no testemunho de Jesus e guardam todos os mandamentos. Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo também. Bom, esta vida na Terra, como falei para vocês, é um tempo probatório, de dificuldade, de aflição, mas é uma bênção. Por mais que você tenha uma vida difícil, é uma bênção. E a vida é para ser difícil. Foi planejada assim. Então tem depressão, tem dificuldade física, doenças, pandemias, tem catástrofe, tem morte e todas essas coisas, elas são para afligir e causam dificuldade. Porém, Deus, ele criou os homens para que fossem alegres. E essa existência, apesar de ter tanta dor, pode ter também muitos momentos de alegria e de contentamento. Se nós confiarmos em Jesus Cristo e vivermos os mandamentos, veja, ele não nos deixou sozinho, viu? Profetas, anjos, escrituras, tanta ajuda celestial. Muitos de nós nascemos de pais que nos amam, nascemos na igreja de Jesus Cristo ou tivemos a oportunidade de conhecer a igreja na juventude. Que bênção! Que bênção! E tudo isso para nos ajudar. Então, essa vida ela é difícil, mas ela também é um momento de grande alegria. Ela não é o estado final. E nós podemos confiar que todas as provações, todas as lágrimas, elas vão ser compensadas se nós guardarmos os mandamentos de Deus. Então, a graça de Jesus Cristo, ela é vital para que nossa vida na Terra seja um momento de felicidade e de alegria. E pode ser assim, tá bom? Bom, já falei da expiação de Jesus Cristo e agora eu vou falar do mundo espiritual. Quando nós morrermos, o nosso corpo e o nosso espírito se separam. Quando a gente nasce, o corpo e o espírito se juntam, né? A gente fica na Terra, mas logo se separam. O corpo fica na terra, vira pó, e o espírito volta a Deus, no sentido de que vai para uma realidade espiritual. Ele não volta para a vida pré-mortal, ele vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual é aqui nessa terra, é uma outra realidade, nós não conseguimos ver. Geralmente a gente não consegue ver, né? Espero que você não seja do tipo que fica vendo espírito toda hora. Mas geralmente a gente não vê. Mas é aqui nessa terra, o mundo espiritual não está lá em outro planeta, é aqui. E no mundo espiritual, os espíritos que não têm um corpo continuam tendo suas atividades, eles não ficam dormindo, né? Eles são ativos, como o próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o espírito dele continuou trabalhando, ele foi organizar a pregação do evangelho aos mortos. Nós aprendemos isso do Doutrina e Convênio 138. Então o espírito continua ativo. Existe uma divisão no mundo espiritual, a divisão entre o céu e o inferno. Nós evitamos, presta atenção nisso, nós evitamos usar a palavra céu e inferno quando a gente está ensinando um pesquisador para que eles não confundam com a visão tradicional
do céu e do inferno, que às vezes eles aprenderam, como se fosse um destino final, onde a gente fica cantando para sempre a Deus, né? No céu, e no inferno a gente fica queimando. Não é assim, tá? Mas pode se chamar de céu e inferno, porque as escrituras chamam muitas vezes de paraíso ou de céu. Nós preferimos o termo prisão espiritual e paraíso. Por quê? Porque não confunde também com o estado final da alma, que é depois do nosso julgamento e ressurreição, onde nós podemos ir para o reino celestial. Tá? Então, ao ensinar, prefira esse termo para não confundir o pesquisador. Mas você pode explicar como estou explicando. O paraíso é o céu, a prisão é o inferno. O paraíso é o lugar dos justos. Aqueles que guardaram os mandamentos, se esforçaram, eles vão ser recebidos nesse estado de alegria, de felicidade. Você pode usar a alma 11, por exemplo, para explicar isso aí. Desculpa, 40, né? Quando ele está ensinando para o filho dele. Bom, enfim, vocês podem ver lá no Pregar no Evangelho, vai ter as escrituras. E o estado do inferno ou prisão é o lugar onde ficam os iníquos, as pessoas que não obedeceram os mandamentos de Deus. Por causa do amor de Jesus Cristo, aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho, que foram rebeldes, eles têm oportunidade no mundo espiritual de mudar a vida deles. E por meio das ordenanças realizadas na casa de Deus, eles podem ser redimidos. Agora, o batismo pelos mortos, a ordenança vicária que nós fazemos por eles e a chance que eles têm de redenção, talvez exija uma aula separada, em vez de falar aqui no plano de salvação. Mas pode ser que você queira focar sobre isso. É maravilhoso saber que Deus se importa com todos os seus filhos e que dá chance para que todos sejam salvos. Então, é uma parte importante do ensinamento que nós temos na igreja. O mundo espiritual vai acabar um dia, porque é temporário, não é um lugar para ficar para sempre. E quando acabar, as pessoas serão ressuscitadas. Nem todos ressuscitarão ao mesmo tempo. É por isso que a gente fala da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição das pessoas que não foram valentes no testemunho de Jesus, não guardaram seus mandamentos. Mesmo amanhã mesmo a primeira ressurreição e a última ressurreição, elas têm uma divisão. A gente fala da manhã da primeira ressurreição, à tarde da primeira ressurreição, e também a gente fala da segunda ressurreição, e a gente pode usar esses termos dividido em dois também. A manhã da segunda ressurreição e a tarde da segunda ressurreição. E esses períodos, eles referem-se ao tempo em que as pessoas que estão designadas a diferentes glórias ressuscitarão. Então, quando você ressuscitar, você já vai estar com um corpo de acordo com a sua glória. Se você ressuscitar como um ser celestial, brilhante, você vai ser destinado a esse lugar incrível no reino celestial, né? O que é o mais alto grau do reino, a mais alta glória das moradas de Deus. Então, nós representamos essa glória, seguindo o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, como a glória do sol. A glória da lua é o terrestrial, a glória das estrelas, né? As minhas estrelas aqui estão bem feinhas. É para você não ter vontade para ir lá, tá? E a glória aqui Bom, glória nenhuma, né? Ali não tem glória, ali é um reino sem glória, trevas exteriores. Pois é, para ir para o reino celestial, nós temos que guardar os mandamentos de Deus e viver de toda a palavra que sai da boca dele, aceitando a expiação de Jesus Cristo, que vai nos redimir da morte espiritual. O reino terrestrial é para aqueles que não se esforçaram tanto, não foram valentes no testemunho de Jesus, embora talvez até tenham aceitado isso no mundo espiritual. Agora, o reino celestial foi para aqueles assassinos, adúlteros, mentirosos, pessoas que não se arrependeram. Deixa a vida me levar, sabe esse tipo de pessoa? Ela vai para o reino celestial, depois de sofrer muito aqui no mundo espiritual, as bofetadas de Satanás, a influência dele que continua sendo ativa aqui para a parte do inferno, né? E então, aqueles que não guardaram os mandamentos vão ser expulsos para sempre nas trevas exteriores. E eles vão ter um corpo, porque eles viveram segundo estado, mas eles vão estar lá com Satanás e não vão ter felicidade. Uma coisa importante que eu quero dizer é o seguinte: este é o tempo para nos prepararmos para encontrar Deus. Então, se você tem um nível telestial, você pode se arrepender e chegar num nível celestial. Você pode viver uma lei celestial. Porque não vai ser nenhuma surpresa quando houver o julgamento e a ressurreição, para onde que você vai?
Porque se você viveu a lei celestial, você sabe que vai herdar o reino celestial. E eu coloquei aqui no mesmo lugar da vida pré-mortal, porque é onde Deus habita, para entender que nós vamos voltar a Deus mais diferentes, agora glorificados, poderosos, graças ao Senhor Jesus Cristo, sendo cordeiros dele, herdando todas as coisas que o Pai tem, com a possibilidade de seguir os passos de nosso Pai Celeste. Então, esse é o reino celestial, que a gente quer alcançar e que é possível. É todo mundo que vive nessa terra, que aceitou Jesus Cristo na vida pré-mortal. É possível chegar no reino celestial, meus irmãos e irmãs. Ninguém deve pensar que as chances acabaram. Se você vive hoje, é possível. É possível se arrepender e guardar os mandamentos. Não porque você é bom, porque suas obras são boas, mas por causa de Jesus Cristo, que Ele é bom e as obras dele são boas. Então, se confiarmos em Cristo, em sua graça, nós podemos ser aperfeiçoados nele. Agora, esses outros reinos, você pode até explicar para as pessoas como é que vai ser, os reinos de glória e tal. Tem Doutrina e Convênio 76, muito legal de ler, pode dar. Mas assim, estou pouco interessado nesses outros lugares, porque o meu foco é aqui, ó, é o reino celestial de Deus, tá certo? É aqui que a gente tem que focar. E aí nessa parte você pode dizer, ó, só vai para o reino celestial, meu amigo, se for batizado, tá bom? Se não for batizado à semelhança do Filho de Deus, não vai chegar lá. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou quando disse a Nicodemos que não dá para herdar o reino de Deus se não nascer de novo pela água e pelo Espírito. Então o batismo é a porta do reino celestial. Claro que tem um caminho a ser trilhado lá. Mas sem esse convênio inicial, não chega no reino celestial. Chega sim, se você morrer na infância, né? Porque nós sabemos que aqueles que morrem sem lei, as criancinhas, por exemplo, serão herdeiras do reino celestial, Doutrina e Convênio 137. Mas se você já é adulto, aí barbado, não tem como, né? Tem que ser batizado, tá bom? Se não é batizado e não honra os convênios do batismo, não chega no reino celestial. Então, basicamente, essa aula, tá, que eu queria deixar com vocês, explicando o plano de salvação. Precisa falar tudo isso? Com certeza não. Eu vou demonstrar para vocês como explicar isso em apenas 1 minuto. Antes de nascer, nós vivíamos com Deus, somos seus filhos e filhas queridos. E Ele apresentou um plano de salvação centralizado em Jesus Cristo. Ele disse que deixaríamos a presença dEle, apagaria a nossa memória da nossa vida pré-mortal para sermos testados, para exercermos fé. E se nós tivéssemos fé em Jesus Cristo, guardássemos seus mandamentos, poderíamos voltar à presença dEle em glória. Então, para começar esse plano, Ele criou a terra. Colocou Adão e Eva para serem nossos primeiros pais. E Adão e Eva escolheram iniciar a mortalidade comendo do fruto proibido. Eles tiveram filhos e assim começou a história do mundo. Nós viemos à Terra no determinado tempo de Deus, mas Ele não nos deixou sozinhos, porque Ele enviou profetas, apóstolos, escrituras, o seu próprio Filho veio ao mundo para arrumar os efeitos da queda. Ele venceu a morte espiritual, que é o pecado. Ele venceu a morte física, que acontece quando nosso corpo e nosso espírito se separam. E Ele vai nos restituir à presença de Deus. Se nós confiarmos em Jesus Cristo, quando nós ressuscitarmos, teremos um julgamento muito feliz, porque vamos receber o reino mais alto de Deus, que é o reino celestial. Deus preparou muitas moradas. O reino celestial mais elevado é o nosso objetivo e só é possível por Jesus Cristo. Mas também tem um reino terrestrial, celestial e as trevas exteriores, que não é um reino feliz e a gente não quer ir lá. Então, nosso tempo agora é muito importante para escolhermos seguir a Deus. E nós fazemos isso quando decidimos ter fé, nos arrepender, ser batizados, receber o Espírito Santo e perseverar até o fim. Se nós fizermos isso, naquela manhã da ressurreição, nós seremos gloriosos e podemos ser co-herdeiros de Jesus Cristo. Tá bom? Esse é um exemplo de como ligar todos esses aspectos e ensinar. Mais uma vez, talvez vocês queiram realçar certos pontos dessa lição mais do que outros, e tudo bem. Mas a forma como está no Pregar o Evangelho é uma forma lógica e de fácil entendimento. Espero que vocês tenham gostado dessa lição e que tenha sido útil. Encontro vocês na próxima, quando a gente vai ver a lição 3 do capítulo 3 de Pregar o Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.